Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, hoje é sexta-feira à noite. Eu ia dar início a um novo mini curso aqui no canal, né? Esse vídeo seria o vídeo de anúncio de um vídeo de mini curso aqui do canal. Mas o mini curso sobre por que o comunismo é incompatível com a psicologia de Jung foi bastante comentado, fico muito feliz. Muitas pessoas fizeram perguntas e algumas pessoas tiveram algumas dúvidas e colocaram essas dúvidas. Eu respondi todas essas pessoas nos comentários, mas eu creio que eu poderia passar uma bibliografia de autores marxistas para que o estudo pudesse se aprofundar, né? Vou tomar meu chazinho. Bom, eu resolvi citar 30 livros de autores marxistas. Vou ter que dividir esse conteúdo todo em, no mínimo, 3 vídeos, né? Um vídeo agora, sexta-feira à noite, e esse fim de semana eu devo dedicar a outros assuntos e talvez os outros 2 vídeos eu faça só no começo da metade da próxima semana, até o próximo minicurso, que será sobre um outro assunto. Vou logo adiantando, tá, gente? Próximo minicurso, que seria o que eu iria anunciar agora à noite, é o livro vermelho de Jung e a imaginação ativa. Vamos trabalhar as imagens do inconsciente, seu sentido terapêutico, seu significado clínico e sua base epistemológica, né? Que tipo de conhecimento nós podemos extrair do livro vermelho para o trabalho clínico, tá? Mas assim, voltando ainda para o minicurso Por que o comunismo é incompatível com a psicologia de Jung, só lembrando que este minicurso já acabou, o minicurso já, a aula 4 é a aula final de todo o minicurso, eu sempre trabalhei assim aqui no canal, mas esses vídeos são como que adendos, né? São vídeos que eu vou, de modo especial, indicar uma bibliografia. Bom, gente, de Marx, certo? Olha, o texto fundamental do Marx, que muita gente não lê, que muita gente negligencia, é a sua tese de doutorado, é, que é um estudo comparativo sobre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro. Esse livro, que é a tese de doutorado de Marx, Marx defendeu o doutorado dele em 1841, na Universidade de Jena, não é isso? Sim. Por que isso é importante? E raramente as pessoas citam, é muito raro as pessoas citarem. Por que isso é importante? Porque Marx foi analisar Demócrito, que é um filósofo pré-socrático materialista, que criou a noção de átomo. Tá? O nome átomo foi dado por ele em suas discussões com Leucipo. O átomo descontínuo, ou seja, indivisível, e Leucipo introduz a noção do vazio, tá? Ou seja, o que é o vazio filosoficamente para Leucipo? É tudo aquilo que tem a propriedade de não ser um nada. Tá? Então você tem o átomo descontínuo, indivisível, e a base, a estrutura ontológica do cosmos, do mundo. Tá? E Epicuro, filósofo mais amplo que Demócrito, ainda materialista, mas que já vem trazendo para a gente um discurso ético, o tetrafarmaco, o remédio da alma, os 4 remédios da alma, uma espécie também de vida meditativa e uma forma não apenas de se relacionar com a natureza, mas também com a sociedade. Por que isso interessou tanto Marx? Porque é a partir daí que Marx começa a elaborar o seu método, a sua metodologia, que é justamente o materialismo histórico. Ele vai aplicar a questão do átomo, a questão da matéria, uma perspectiva ética e antropológica, antropocêntrica, à história humana. Realmente é uma mistura de um filósofo atomista, materialista, um filósofo também materialista, mas que traz uma discussão ética, como é o caso do Epicuro. Tá?
Outro livro que eu cito, seria o segundo, é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que Marx faz, tá? E também na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx já começa a elaborar as questões do materialismo histórico em contraposição àquilo que ele considerou como sendo a abstração em Hegel, do idealismo de Hegel. Esse livro Marx escreveu em 1844, tá? Tomava meu chazinho. O terceiro livro seria a Sagrada Família, que Marx vai discutir a organização da sociedade junto com Engels, e mais uma vez trazendo a questão não apenas ética e econômica, mas antropológica da organização familiar, da estrutura social. O quarto livro, esse é bem fácil de encontrar, você encontra em qualquer sebo. É o Miséria da Filosofia, que o Marx escreveu ali em 1847. Você encontra em qualquer sebo esse livro. O Marx faz uma crítica direta à filosofia de Proudhon, pois Proudhon, embora tenha sido um crítico da noção metafísica de Deus, e sua representação no clero da igreja, e também um crítico do próprio Estado, tá? Proudhon não tinha, segundo Marx, uma perspectiva crítica de luta de classes. Por que eu estou falando nesses pontos? Porque eu gostaria que vocês observassem o método de Marx, para depois a gente contrastar com o método de Jung, a metodologia de Jung. Miséria da Filosofia, porque foi Proudhon que escreveu um pouco tempo antes a Filosofia da Miséria, tá? E aí Marx fez um trocadilho. O quinto livro, esse é muito fácil de encontrar, que eu quero indicar. Esse é muito fácil. Manifesto Comunista, né, gente? Eu lembro que nos anos 90, eu frequentava o Partido Comunista, que ficava aqui na rua da minha casa. E engraçado que eu saía do colégio e vinha pra casa, e no caminho tinha o Partido Comunista. Eu fiz várias amizades lá, chegava até a almoçar lá e tudo, e eu via aqueles senhores falando da guerrilha do Araguaia e tudo. E lá, engraçado, vendia um manifesto comunista, que era um panfleto grande, que você ia abrindo o panfleto e era o texto inteiro do manifesto comunista. Você vai encontrar o manifesto comunista com qualquer livraria boa, qualquer sebo, qualquer edição, certo? O fantasma assombra a Europa, o fantasma do comunismo, né? Um eco meio que shakespeariano, meio que hamletiano, né? E ali está a questão também da luta de classes, ali está também a questão da organização das ligas proletárias, da classe trabalhadora. Ali você já vê o movimento histórico em Marx, o movimento histórico dialético em Marx. Geralmente é um dos primeiros livros que você deve ler. Assim, quem não leu Marx deve ler o Manifesto Comunista. Eu lembro que em fevereiro de 1998, fez 150 anos, eu tinha 18 anos e fazia o último ano do ensino médio. E eu lembro que naquela eu com 18 anos eu li o Manifesto Comunista, professor de filosofia conversava com a gente e tal, e né, nessa época eu fazia movimento estudantil também. Terminei entregando a minha idade, né, mas faz parte. O sexto livro que eu queria indicar de Marx é O Trabalho Assalariado e o Capital. É um livro muito esquecido de Marx e importante. E qual a importância desse livro? Nesse livro você já encontra a gênese do estudo das relações de produção e das relações de classe social, que vão dar origem à obra maior do Marx, que é justamente O Capital, Das Kapital. Tá? Esse livro foi escrito em, creio, né, 1849, e você pode procurá-lo na internet, né? Vou ver se tem alguma edição dele para passar para vocês. O sétimo livro que eu recomendo é um livro um tanto que complexo, assim, já teóricos da literatura já chamaram esse texto de dadaísta, né? Que é o famoso 18 de Brumário, de Louis Bonaparte, né? Que Marx vai analisar a Revolução Francesa e vai dizer que a Revolução Francesa não foi suficientemente revolucionária, terminou como terminou, né? A famosa
história que se repetiu como farsa, depois como tragédia, né? Ah, porque não soube emancipar, né? Assim, a burguesia não permitiu que os interesses históricos dos trabalhadores aparecessem ali enquanto consciência. Não houve uma organização social de consciência de classe naquele momento, algo fundamental que reflete as relações de produção e que é a marcha do comunismo na história, segundo Marx. Ah, o oitavo livro que eu indico a vocês é o esboço da crítica da economia política do Marx, certo? Ah, é um livro também que o método de Marx dá para ser bem observado, dá para ser bem trabalhado, quando, assim, de certo modo, também já está ali as bases do que seria o prefácio do Capital, as primeiras páginas do Capital. O nono livro que eu. Eu cuidado para não derrubar meu chá. O nono livro que eu indico a vocês do Marx é A Ideologia Alemã, que é um livro de filosofia, é um livro muito agradável de se ler. É um livro em que, mais uma vez, o Marx desenvolve uma crítica às noções filosóficas e idealistas de Hegel. É lá que se encontra a famosa a filosofia que desce do céu para a terra, a filosofia que sobe da terra para o céu, ou seja, o contraponto materialista ao idealismo hegeliano. Né? Então, até agora eu indiquei o quê? A diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro, a crítica à filosofia do direito de Hegel. A filosofia do direito de Hegel é essa que eu utilizei no mini curso de Votan a Autan. A Sagrada Família, que Marx escreveu junto com Engels. A Miséria da Filosofia, que é uma crítica a Proudhon. O Manifesto Comunista seria o quinto. Meu canal não é um canal editado. É um canal que, eu não vou falando as coisas e o livro aparece. Não acontece essa mágica. Eu falo a coisa e o livro aparece assim. O sexto livro, Trabalho Assalariado e o Capital, Devoito de Brumário, que seria o sétimo livro, de Luiz Bonaparte. Os Esboços à Crítica da Economia Política, do Marx. O nono livro, A Ideologia Alemã. Tá? E o décimo livro, evidentemente, é O Capital, que teve várias edições, vários volumes, na década de 1860, 70 e 80 do século XIX. E Marx só viu o primeiro livro pronto. Ele morreu depois. Tanto é que eu li o primeiro volume há mais de 20 anos, de O Capital. Inclusive eu formei grupo de estudo sobre o Capital naquela época. E quando eu li o segundo volume, logo no segundo volume, está escrito por Engels que já nasceu a primeira flor no túmulo de Marx. Ou seja, Marx estava morto. E aí Engels vai escrevendo o segundo e terceiro volume do Capital. Tá? Mas assim, o Capital realmente é a obra fundamental do Marx, porque lá você encontra a gênese de produção, a fórmula da acumulação do capital, a famosa DM de linha. Lá você encontra a questão do valor de uso, valor de troca, relações de produção. Lá você encontra uma discussão muito interessante, que eu particularmente gosto, do fetichismo da mercadoria, que aponta para uma antropologia econômica do Marx. Uma discussão sensacional, né? Marx pegou a palavra feitiço da palavra feitiço do português e mostra como a mercadoria oculta as relações de classe, né? Que quando você compra uma mercadoria parece que vem pronto, né? Por exemplo, eu compro um chá, parece que o chá já vem pronto. Não foi eu que plantei o chá, então não tenho consciência exata de como foi produzido esse chá. Engraçado que eu encontrei o João de Manuel uma vez no Atacadão de Presentes, que é um dos polos do capitalismo daqui do Recife, porque lá vende todo tipo de mercadoria que você possa imaginar. Tá? O valor de uso, o valor de troca, conceito de reificação. Tá?
De modo que é impossível você avançar nos seus estudos do marxismo sem você assimilar os conteúdos que estão presentes no Capital. Bom, principalmente no primeiro volume, tá? Bom, eu indiquei 10 livros do marxismo e vou fazer mais 2 vídeos para indicar mais 20 livros de Marx, aliás, de Marx, Engels e também de Althusser, também de Lenin, Lukács, Gramsci, e possivelmente Hobsbawm, que é um historiador que eu gosto particularmente, porque ele fala da Revolução Praieira de 1848 no Recife. Hobsbawm fala da Revolução Praieira, que é uma revolução que eu sou sempre muito fã, né? A Revolução Praieira do Recife, né? E Hobsbawm fala de Lampião e tal, então é um autor que eu gosto de ler. E ele utiliza um corte epistemológico que é proposto por Althusser, mas a gente vai ver isso depois. Então, gente, indique esses livros, tá certo? Prestem atenção na leitura de vocês no método de Marx. E aí, qual é a sua relação com Jung? Bom, aí vocês vão ver que o método de Jung não é um método materialista. Se você é psicólogo junguiano, se você é psicóloga junguiana, você não tem, por exemplo, o direito de acreditar que a psique, ou seja, o simbólico, é um epifenômeno da matéria ou uma superestrutura, ou seja, um reflexo das condições materiais apenas. Muito pelo contrário, a psique, embora dependa do corpo, segundo Jung, é um organismo vivo, é tão real quanto o próprio corpo, e é justamente o simbólico que vai caracterizar a existência humana, a condição humana. São justamente os sonhos, são justamente o trabalho com a imaginação, é justamente o trabalho com as imagens, a psiquização da matéria e as zonas psicóticas, ou seja, as relações entre psique e matéria, que vai estabelecer o progresso histórico. Todas as grandes ideias que remetem à história humana, ao progresso histórico, têm sua base arquetípica. A gente viu isso em relação ao próprio marxismo. E o Jung jamais aceitaria a redução da psique, a explicação da psique, a explicação das relações de produção apenas. Por exemplo, o marxismo dialoga muito com a psicanálise, né? E eu não vou citar nessa biografia, embora eu gostaria, textos da escola de Frankfurt, porque a escola de Frankfurt vai trabalhar outros aspectos do marxismo, né? A teoria crítica trabalha outros aspectos. Eu estou me referindo à questão mais ortodoxa do pensamento de Marx. Evidentemente que o marxismo dialoga muito com a psicanálise, porque na atitude psicológica freudiana existe um contexto relacional e unilateral que lembra muito o aspecto também unilateral da própria filosofia marxista, ou seja, Freud tende a reduzir os fenômenos à sexualidade e Marx tende a reduzir os fenômenos à economia. É por isso que muitas vezes o simbólico se perde em Freud, quando todos os significantes apontam para um significado sexual muito diferente do contexto simbólico em Jung, em que o símbolo é justamente aquilo que é indizível, aquilo que é de maneira insuperável, abre múltiplas possibilidades para a existência humana. Então, o Jung não tem esse aspecto unilateral, nem de libido sexualizada, nem de fundamento econômico material da sociedade. A discussão do Jung, com todos esses autores, com todos esses filósofos, pode ser feita assim, em base psicológica, respeitando sempre a autonomia psíquica do inconsciente, que não se reduz a nenhuma condição, a nenhuma unilateralidade. Porque caso isso ocorra, o próprio inconsciente tende a agir espontaneamente, manifestando seu caráter compensatório. E cabe a nós, que estudamos Jung, buscar os significados desse aspecto compensatório, agindo na alma humana, na psique humana.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana. Irei fazer mais 2 vídeos ainda, indicando mais 20 livros. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.